pessoal, tudo bem? Aqui mais uma aula no canal Mundo da Matemática e a aula de hoje vamos tratar do assunto regra de 3 simples. Você que tem a intenção de aprender esse conteúdo e outros conteúdos da matemática, você que quer ter o canal como colaborador dos seus estudos, você que está se preparando por uma prova, você que está com atividades escolares e precisa desse canal para ajudar você, se inscreva no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito assim, inscreva-se, clique nele, você não vai pagar nada por isso. Além de fazer isso, clique também no sininho. Por que o sininho? Clicando no sininho e selecionando toda vez que você tiver uma nova aula, você vai ser avisado dessa aula. E é interessante você estar participando, você que quer aprender, estar vendo as aulas anteriores. Por exemplo, nós vamos falar sobre a regra de 3. Numa aula anterior falamos sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, é um conteúdo que vai te dar, vamos dizer assim, uma ideia que você vai estabelecer em você para você poder entender este assunto, tá bom? Regra de 3 é algo muito, mas muito, vamos dizer assim, usado, né, em todas as áreas da matemática e também em outras áreas das ciências da natureza. Você usa a regra de 3 para várias coisas, até um meio de você resolver alguns exercícios de provas e vestibulares. Então, legal você entender do assunto, tá bom? Assista essa aula até o final. Então vamos lá? O exemplo aqui, o primeiro exemplo, vamos entender o que está falando. Uma máquina funcionando durante 5 horas enche 120 vasilhas de detergente. Quantas vasilhas ela encheria se funcionasse durante 8 horas? É interessante a gente entender que tipo de proporcionalidade está se tratando aqui. Se é uma proporcionalidade direta ou inversa. Bom, eu sempre uso uma forma de resolver um exercício como esse. Eu coloco os dados colocados no problema em tabela. Então, a primeira situação que a gente vê aqui é o tempo. Então, eu vou colocar aqui, ó, tempo. Pronto, tempo. Está dizendo que a máquina funcionando durante 5 horas. Então, 5 horas. Ok? Ela enche 120 vasilhas de detergente. Então, uma outra situação a ser analisada, uma outra variável é o número de vasilhas, né? Então, o número de vasilhas é uma variável e o tempo é outra variável. Então, em 5 horas, essa vasilha, ela tem 120 vasilhas preenchidas, né? Ela enche 120 vasilhas de detergente. Muito bem. Aí está dizendo o seguinte: quantas vasilhas encheria se funcionasse 8 horas? Então, quantas vasilhas encheria se funcionasse 8 horas? Tá? A gente poderia aqui, ó, eu estou fazendo uma tabelinha para poder ter uma ideia do que irei fazer. Então temos duas variáveis aqui, a variável tempo e vasilhas, tá? Bom, no lugar dessa interrogação, vamos colocar uma letra, né, que é incógnita, que vai representar o valor a ser descoberto, o valor desconhecido, que é o número de vasilhas a ser preenchidas no tempo de 8 horas. Geralmente se usa um X. Isso não é uma regra, pode ser qualquer letra, ok? A gente vai colocar a letra X, mas independente da letra, o importante é saber o que está se pedindo. Então vamos lá. Uma máquina funcionando durante 5 horas, ela enche 120 vasilhas de detergente. Quantas vasilhas ela encheria se funcionasse 8 horas? Bom, vamos entender então aqui se é uma regra diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Caso você não tenha assistido essa aula, aqui no canal vou deixar o card aqui da aula relacionada a esse assunto. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então vamos lá. Você percebe que à medida que você aumenta o tempo, naturalmente que vai aumentar aqui, ó, o número de vasilhas que serão enchidas, né? Que serão
aumento de vasilhas. Porque se em 5 horas eu consigo encher 120 vasilhas, vamos perceber, se fosse o dobro de horas, 10 horas, claramente que eu poderia encher o dobro de vasilhas. Então, à medida que aumenta o tempo, aumenta também o número de vasilhas preenchidas de detergente, ok? Então, quando acontece isso, quando uma variável cresce, a outra também, ou quando uma variável diminui e a outra também, ou seja, elas estão apontando para a mesma direção, ela indica uma proporcionalidade direta, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos montar aqui a seguinte situação. 5 está para 8, assim como 120 está para x. Ok? E aí eu vou fazer a multiplicação em x, tá? Vou multiplicar as diagonais, ok? Utilizando a propriedade fundamental da proporção. Então eu vou multiplicar 5 por x, então eu multiplicando 5 por uma letra, vira 5 vezes x. Multiplicando aqui, ó, multipliquei a primeira diagonal, multiplicando a outra diagonal, 120 vezes 8, caso você não saiba fazer de cabeça, conta, não tem problema de você fazer o rascunho, vai dar 960, mas vou fazer aqui, ó, 8 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 16, 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Então vai dar 960. 960. Ok? Feita a multiplicação em x, eu fiz essa diagonal primeiro, na diagonal onde está a letra. É uma dica que eu dou, faça sempre onde está a multiplicação da diagonal, onde está a letra. Fiz 5 vezes x é 5x. E 120 vezes 8, 960. Aqui você tem uma equação do primeiro grau, você tem um número multiplicando a incógnita, se ele está multiplicando, você joga ele do outro lado da igualdade, você joga dividindo, você faz com que o 5 passe dividindo, que é o inverso da multiplicação. Vamos fazer o nosso cálculo aqui, ó, 960 dividido por 5 agora. Então eu tenho aqui, ó, 5 vezes 1, 5 para 9, 4. Eu vou abaixar o 6. Eu vou ter aqui, quem vezes 5 chega perto do 46? 9. 5 vezes 9, 45. Vai me sobrar 1. Desço o último dígito, que é 0. E aí vai dar 2 aqui. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então o meu valor de x é 192. Ou seja, descobri a solução do problema. Ou seja, em uma máquina funcionando durante 5 horas, ela enche 120 vasilhas de detergente. Quantas vasilhas ela encheria se funcionasse durante 8 horas? Olha, descobri o valor de x. Em 5 horas, 120. Trabalhando 8 horas, ela vai encher 192 vasilhas. Muito bem, vamos ao segundo problema aqui, o segundo exemplo. Ele diz assim, ó, 3 torneiras completamente abertas enchem um tanque em 90 minutos. Quantas torneiras iguais a essas encheriam o mesmo tanque em 54 minutos? Então, nós temos aqui, ó, o número de torneiras e temos o tempo necessário. Ok? Muito bem. Então, 3 torneiras, está dizendo aqui o probleminha, né? Abertas totalmente, enchem um tanque em 90 minutos. Então, 3 torneiras enchem um tanque em 90 minutos. Aí vem a pergunta, quantas torneiras iguais a essas encheriam o mesmo tanque em 54 minutos? Não sei quem é, não sei quantas torneiras fariam em menos tempo o enchimento desse tanque. Bom, vamos entender o seguinte. Vamos entender que com 3 torneiras eu faço 90 minutos, em 54 minutos, ou seja, em menos tempo, concorda que eu vou precisar de mais torneiras? Se 3 torneiras fazem o trabalho em 90 minutos,
Ou seja, mais do que 3 torneiras teriam que fazer, porque o tempo é menor, em 54 minutos. Eu precisaria de mais torneiras para encher o tanque em menos tempo que na situação anterior. Então, olha só, vou até colocar aqui no lugar da interrogação o X. Essa aqui, pessoal, é uma grandeza inversamente proporcional. Porque à medida aqui, ó, que eu diminuo o tempo necessário para encher o tanque, eu obrigatoriamente vou ter que aumentar o número de torneiras para cumprir com o objetivo, que é encher o tanque. Se com 90 minutos eu uso 3 torneiras, com menos tempo, 54, eu vou precisar de mais torneiras. É uma grandeza inversamente proporcional, diferentemente do que nós vimos na tela anterior, que eram grandezas diretamente proporcionais. Aqui é inversamente proporcional. Então eu tenho aqui, ó, 3 está para x, só que nesse caso aqui eu vou ter que inverter. Por ser uma proporção inversa, eu vou inverter o 54 com o 90. Então, o 54 vai para cima e o 90 vai para baixo, ok? Quando se trata de uma situação em que temos uma proporção inversa, nós temos que inverter uma das razões de posição, senão dá errado, ok? Se fosse uma grandeza diretamente proporcional, como foi no caso do exemplo anterior, nós colocamos como está aqui. Este está para este aqui, como este está... Nós iríamos colocar as razões da forma que aparece aqui. Como se trata de uma grandeza inversa, temos que inverter a posição de uma dessas razões. Eu inverti aqui essa razão aqui, a do tempo. Vamos fazer a multiplicação em diagonal. Primeiro aqui, ó, onde está a incógnita x. 54 vezes x, 54x. Pronto. 90 vezes 3, se você pegar 3 vezes 9, dá 27. Aí você coloca o zero do lado, eu tenho 270. Ok? Passo o 54 dividindo, deixo o x isolado. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, né? O 54 vai dividindo. Nós vamos ter o valor de x agora, que vai sair da divisão de 274 dividido por 54. Já sabemos, eu já sei o resultado, vai dar 5, tá? Mas caso você não saiba, faça a continha. 270 dividido por 54. Já sei que é 5. Caso você não soubesse, você teria que estar chutando um número aqui, vezes 54, para ver quem chega perto do 270. Certo? Já sei que vai dar 5. 5 vezes 4, 20, né? Vai 2. 5 vezes 5, 25. E 2, 27. Vai dar uma conta exata. Vai dar 5. O meu valor aqui, ó, de x é 5. Então, descobri que se 3 torneiras fazem o trabalho de preenchimento do tanque com água deixa eu ver aqui, com água. Não fala aqui o líquido, né? Mas 3 torneiras, provavelmente água. 3 torneiras, elas fazem o trabalho em 90 minutos, acabei de descobrir que para fazer o trabalho em menos tempo, 54 minutos, eu vou precisar de 5 torneiras. Ok? Está aí mais uma aula aqui no canal, e no caso de regra de 3 simples, olha, é um assunto que é muito, mas muito solicitado em provas de vestibular, de Enem, na própria escola. É importante você estar afiado, porque você não usa só na matemática, em outras disciplinas você também usa a regra de 3. Vamos dizer, é um meio, assim, bem fácil de você utilizar ele para resolver determinados problemas, regra de 3. E no caso aqui nós vimos 2 exemplos, um se tratando de regra de 3 simples, mas com proporções diretamente proporcionais, né, com razões diretamente proporcionais, e este último exemplo, quando você está vendo aqui uma grandezas inversamente proporcionais. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, por favor compartilhe nas suas redes sociais, convide os seus amigos também a serem inscritos, não apenas verem o canal, assistir as aulas, mas também se inscreverem no canal, tá bom? E obrigado pela sua participação aqui, espero todos para a próxima aula, até breve.